Vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa lhes abençoar grandemente. Mais uma vez estamos juntos, livre de juízes. Deixa-me perguntar, será que já experimentou o braço de Deus, o braço da transformação de Deus? Creio que para estar aqui é porque já tenha experimentado o braço que opera maravilhas e milagres. Sabe qual é um dos grandes milagres que acontece? É o fato de você estar aqui hoje. Isso significa que foi um grande milagre que aconteceu. Para deixarmos certas formas de agir e voltarmos a Deus, seguir a Deus, é um grande milagre que aconteceu. Esta é uma das razões que nos leva a aprender acerca de Gideão. Nós vimos o quão covarde era o Gideão, mas quando Deus o veio para o chamar, vimos também como ele andava a reclamar, o quão ele apresentou várias desculpas, porque ele não era a pessoa certa para fazer o trabalho. Este é o tipo de pessoa que ele era, não apenas ele, cada um de nós, incluindo a mim mesmo. Faz parte de nós argumentar, faz parte de nós reclamar e procurar a lógica das coisas, naquilo mais aquilo. Fui impressionado pelas canções que o nosso coral cantou hoje. Quando Gideão se colocou nas mãos de Deus para ir e libertar a Israel debaixo do domínio dos gibeonitas. Quando ele começou a colaborar nesta jornada de servir a Deus, Deus começou a levar por esta jornada. E ele obteve essas experiências de Deus. Conseguimos notar a mudança drástica na vida de Gideão. Foi transformado no seu coração e ver quão grande ele é nas mãos de Deus. Esta é a história que estamos vendo aqui. O seu corpo foi transformado, o seu espírito foi transformado e foi capaz de trazer uma grande vitória. Não podemos terminar a história de Gideão, mas vamos olhar em várias cenas, como se fosse numa drama. Só as primeiras cenas é acerca das três testes de Gideão. Aqueles que estiveram aqui semana passada sabem como terminei a sessão. Terminei colocando uma questão. No começo, o anjo do Senhor aparece a Gideão e começa a dizer: o que está fazendo aqui? E Gideão começa a retrucar, trazendo todo aquele discurso. Deus, se estivesse a cumprir com as suas promessas, como os nossos antepassados nos contaram, não estaríamos sujeitos a este tipo de situação. Deus começa esta conversação por chamar a Gideão de grande guerreiro, mesmo que fosse um covarde escondido. Gideão começa a engajar-se e ele começa a colocar testes para Deus. E ele diz a Deus: pode ficar aqui até eu trazer uma oferta. Ele está trazendo uma oferta, quer saber se este é realmente Deus. Depois disso, já é o tempo de Deus de dar um teste e manda a ele fazer o que deveria fazer. Diz que vá na casa do teu pai e demolir aquele altar de Baal. Mesmo que Gideão tivesse medo, ele vai para lá e faz como Deus lhe mandou à noite. Enquanto isso acontece, os bionistas cruzam
o rio para atacar a Israel. Vemos isso no capítulo 6, versículo 33 a 35. Juízes, capítulo 6, versículo 33 a 35. Nesse meio tempo, todos os medianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Azer, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Aqui Gideão fez teste a Deus, e Deus fez testes a Gideão. Deveria estar feliz quando os testes de Deus vêm a si. Por quê? Porque quando passa o que vemos aqui, o Espírito de Deus veio sobre Gideão. Gideão tinha medo de fazer qualquer coisa, mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, foi transformado. O Espírito de Deus desceu sobre ele, ele começou a tocar a trombeta. É como na história de Pedro, quando Deus vem ter com ele, diz que segue-me, farei de você pescador de homens. Vê que era um homem tímido, mas quando o Espírito de Deus desceu sobre ele, foi ele o primeiro a se levantar e a pregar o evangelho do reino de Deus. Ele tocou a trombeta e o povo correspondeu, veio em massas. Estas são as tribos em Israel. Quando o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, ele tocou a trombeta e disse: nós somos soldados do Senhor, vamos nos juntar e lutar juntos. E pessoas se juntaram a ele. 32.000 pessoas se juntaram a Gideão. E logo antes de eles seguirem o campo de guerra, Gideão testa a Deus de novo. Aqui parece que a ordem das coisas está invertida, porque ele convoca primeiro as pessoas, quando já estão prestes para ir à guerra, quer testar a Deus. Não poderia testar a Deus antes de convocar as pessoas primeiro. Então, este agir de Gideão não faz nenhum sentido. Por que ele fez isto? Gideão diz no versículo 36: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Pode ver que este homem covarde é um homem tão sensitivo e tão cuidadoso, e quer a certeza da presença de Deus em cada detalhe desta missão. Ele diz no versículo 37: eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Ele diz que é de colocar um velo de lã. O que é isso de velo de lã? Aquele pelo de... Aqui está se falando acerca de pelo de ovelhas. E quanta quantidade de água isto pode acumular. E ele diz: se eu acordar de manhã, encontrar que isto tudo está molhado, mas toda a terra está seca, assim saberei. Como é que isso pode ser possível? Isso é impossível a menos que alguém chegue e molhe aquele velo. No versículo 38 diz: e assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que exprimiu do velo encheu uma taça de água. No versículo 39 diz: e disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo
fique seco, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, sobre toda a terra havia orvalho. Com que ele se parece aqui? Se parece com Abraão. Ele se parece como Abraão. Vocês se lembram disso? Talvez ele estava a pensar como eu, e que alguém levou este velo e meteu na água e colocou aqui. E diz, aquela forma deve ser fácil. Alguém levou este velo, meteu na água e tirou. Vamos fazer o oposto. Isto sim, vejo que isto é impossível. Nenhum homem pode fazer isto. Esta já era uma situação mesmo. Porque toda a terra estava molhada e este velo estava seco. Enquanto era este velo que poderia absorver muita água. Mas o que aconteceu é que tudo, toda a terra, todo o chão estava molhado, mas lá o velo estava seco. Ele disse, ok. Mas será que ele não testou a Deus o suficiente? Ele não tem aquilo que é a confirmação de Deus. Ele chegou a essa instância. Eu não quero estar precipitado em fazer as coisas. Eu tenho certeza, isso é vontade de Deus, sim. Mas será que é o tempo certo de fazer essas coisas agora? Isso acontece muito quando nós não queremos obedecer. Temos medo de nos arriscarmos. Imagina Deus quer me levantar para levar algumas pessoas e irmos atacar a Coreia do Norte. Estarei também retrucando, perguntando a Deus: será que Deus tem certeza do que está dizendo? Será que tem certeza que quer me usar para fazer isto? Será que não é o meu coração que está a tentar se aventurar e de ser um guerreiro? Eu entendo a ele, mas por que ele fez tantas coisas? Qual é o significado disto tudo? Vamos voltar para Isaías, capítulo 7, versículo 10 a versículo 12. Me refiro a Isaías, capítulo 7, versículo 10 até 12. E continuou o Senhor a falar com Acaz. Deixa-me perguntar: Acaz era um bom rei ou mau rei? Quantos de vocês se preocupam em aprender dos reis? Isaías 7, versículo 10 a 12. E continua o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o, ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. No versículo 13 diz: então ele disse: ouve agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigardes os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. O que está acontecendo aqui? Deus está falando através da boca de Isaías. Você quer testar-me? E ele diz: não vou testar ao Senhor. Parece uma coisa bem errada, porque a Bíblia diz que não tentará o Senhor teu Deus. Então Deus diz que se você quer me testar, estou aqui. E ele diz: não quero testar ao Senhor. Quando ele diz: não tentarei ao Senhor meu Deus, será que é porque ele tem um temor de Deus? Então, o teste de Gideão aqui não é o teste de não acreditar, é o teste de sinal acerca do tempo certo de fazer as coisas como Deus o comandou. Ele diz: pelo menos nos confirmar isso pela última vez, Deus. Sabe, quando o rei envia um mensageiro, falo disto porque tenho uma experiência acerca disto na minha vida. Quando o pastor sênior nos envia a fazer o trabalho e nós vamos e nos preparamos e ele poderá dizer: vão amanhã ou qualquer outro dia, mas estamos à espera do comando dele. E nós preparamos todos os arranjos necessários para que possamos ir. Então, antes
de partirmos para onde quer que Ele nos enviou. Depois de todos os arranjos, voltamos para o nosso pastor e lhe informar que já estamos prontos para irmos. Então, ele vai nos dar algumas considerações e orar por nós. Se você está trabalhando abaixo de algum pastor, sabe como funcionam esses protocolos. Às vezes, ele não irá vos dizer que se prepara para ir ao lugar X depois de estar preparado, volta aqui. Mas você, tendo uma mente de alguém que é submisso, sabe que fui mandado, tenho que ir despedir e ouvir as considerações. Talvez tenha algo a mais que ele não tenha me dito. Não é possível. E estou a me preparar e par de lá e vai embora. Não sabe como você foi. Então, nós recebemos a bênção pastoral e vamos nesta missão. Então, ao sair dali, tenho esta confidência. Deus está conosco. Nós estamos a sair das mãos do homem de Deus. Temos a bênção do homem de Deus. Sabes, me preparei como deve ser. Estou pronto para ensinar. E a maior alegria é que tenho a bênção pastoral comigo. Então, depois de fazer todo o trabalho, voltamos para apresentar o relatório, contarmos como tudo foi, como tudo aconteceu. Então, sempre que queremos fazer alguma coisa, Deus nos mandou para fazer, temos que sempre confirmar com Ele a cada passo. Isso não é testar a Deus, isto não é tentar a Deus, é se alinhar e procurar não caminhar segundo o seu próprio entendimento, não caminhar segundo as experiências passadas, ser guiado por Ele. É como se Gideão estivesse a dizer: Deus, não se zangue comigo por estar aqui mais uma vez. Eu quero te ver a respeito agora do espaço que precisamos fazer. Depois daquela tarefa acabar ou completar-se, ele volta-se a Deus. Deus, fizemos, já estamos aqui de volta. Qual é o próximo passo? E a minha oração é que receba este tipo de graça. Só no início do dia, assim como no término do dia, conversamos com Deus, reportamos acerca do espaço que deve ser dado, confirmamos com Ele como deve ser o dia. Imagina o pastor sênior nos envia para um certo lugar, nós decidimos o tempo de ir, dia de ir, vamos, fazemos o trabalho, voltamos, não damos o relatório, ele só se assusta, nós não estamos, ele só se assusta, já estamos aqui, não há palavra, não há A nem B. É um protocolo básico para qualquer tipo de empresa, ou exército, ou qualquer organização. É assim que deveriam andar com Deus ao trabalhar com Deus. E Gideão era este tipo de um parceiro excelente em trabalhar em equipa com Deus. Em outras palavras, ele estava a dizer a Deus: este é uma tarefa impossível, mas dê-me a certeza no meu coração. Eu creio que Deus estava muito feliz em Gideão trazer estes argumentos de buscar sua direção em cada passo que seguisse. Ter a certeza de Deus ao declarar: não se preocupe, estou contigo. Isto nos mostra que este Gideão agora é um homem que confia completamente em Deus. Alguém que estava mandando o trigo para ele mesmo, aqueles que estavam reclamando e resmungando contra Deus acerca da situação que lhes rodeava, alguém que era tão covarde, agora está pronto para ir numa guerra de vitória impossível. Esta era uma missão suicida, uma missão impossível. E ele confia em Deus e se coloca dependente de Deus. E Deus, eu estou aqui, usa-me. E ele diz: Deus, ajuda-me. Por quê? Porque há perigo de cair na dúvida. Quantas pessoas eles têm? E isso nos leva
ao segundo teste, a preparação para a guerra. A primeira coisa em trabalhar com Deus é se você se entregou nas suas mãos. Estar envolvido com Deus, fazendo a obra de Deus, tornar-se parceiro de Deus nos seus negócios, não é tão fácil assim. Porque ele é um personagem muito ocupado com os afazeres de todo o universo e ele é tão grande. Para nós, tem assuntos que são impossíveis, somos tão pequeninos. O que acontece, nós estamos no nível de Deus e nós devemos seguir a cada passo do que Ele nos comanda. São coisas em que o Gideão deveria estar certo acerca deles enquanto ele está andando com Deus. Vamos voltar para a passagem de hoje, Juízes capítulo 7, versículo 2. Juízes capítulo 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. E Deus está dizendo: ei, esse povo é muito, esses soldados são muitos aí. E muitos ficam preocupados. Mas quantas pessoas que estão aí? Então, o inimigo, quantas pessoas ele traz? Vamos voltar para Juízes capítulo 8, versículo 10. Vamos ler Juízes capítulo 8, versículo 10. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Então, esta contagem é depois da guerra. Então, vamos contar 120.000 homens mais 15.000. Quando Deus diz que 32.000 homens são muitos, este apenas é um quarto de 100 e tal mil soldados. Será que já presenciou um grupo de 120.000 pessoas? Quantas pessoas cabem no estádio de futebol? Algumas 30.000 pessoas. E você olha para ali e vê 30.000 pessoas. O estádio está cheio de pessoas. E acrescenta mais 2.000. Já viu 30.000 e 32.000 pessoas? São muitos. Mas tenta compará-los com 120.000 pessoas. É apenas um quarto de todas essas pessoas. Então, 32.000 pessoas, ainda a guerra é possível, porque cada pessoa vai lutar com 4 pessoas. Já viu isso nos filmes? Então Deus diz: não, não, são muitas essas pessoas. Deve lembrar-se que Deus não gosta de possibilidades, de mostrar, não, temos alguma chance nas nossas próprias forças. Quando você levanta-se para fazer alguma coisa que é possível nos seus próprios esforços, Deus diz: não gosto disso. Eu quero que você faça algo que é impossível. Muitas das vezes Deus manifesta-se quando nós já pensamos já é tarde demais. Lembra-se da chamada de Moisés? E talvez ele já estava a pensar: para mim já era. Ele já não tinha mais força, já era um homem avançado em idade. Um homem de 80 anos na altura de sua chamada. E na conversa com Deus, estaria a dizer: Deus, já perdeu a sua chance. Eu já estive nos 40 anos, o Senhor não vê, agora eu sou um velhote. Naquela altura eu era tão esperto, era forte, era estrategista e me deixou todo aquele tempo. E agora toda a força já se foi. E o Senhor diz: este é o tempo bem forte. Quando você se sente fraco, eu entro e faço proezas. Deus espera-nos, tem paciência para conosco, até que aprendamos a não depender mais das nossas próprias forças. Você sabe quando Deus me deu um casamento?
quando eu já tinha desistido de me casar. É difícil falar dessa história. Deus diz a Gideão: todo esse povo veio porque foi forçado, veio porque está dependendo de você. E tem muitas razões abstratas entre eles. Eu não quero usar todas essas pessoas. E Deus começa a separar, escolhendo alguns homens até chegar no número de 300 homens apenas. Como é que Deus escolheu os 300 homens? Dos 32 mil e 22 mil são enviados de volta para casa. Deus diz a Gideão para dizer aos homens: se você está aqui e tem medo, volte para casa. Estás a ver a estratégia que Deus usou para escolher os homens? Diz que chega diante do exército e diga: se tem alguém aqui que tem medo de ir nesta guerra, que desista agora, volte para casa agora. E 22 mil voltam para casa, ele só fica com 10 mil homens. Então, o inimigo fica com 135 mil homens e Israel só tem 10 mil homens. Então, o desafio fica com esses homens. Cada um tem que lutar com 13 pessoas. E isso não é nada possível. Deus olha, cada homem lutando com 3 homens. Ainda é possível. Ainda é possível, cada um lutando com 3 homens. E daí Deus diz: esses 10 mil homens são muitos para eu vos ajudar. Quando nós dissemos: o desafio é mais grande, Senhor, e isto é o pouco que posso me agarrar para me ajudar a atravessar esse desafio. E Deus diz: não. Tudo que você tem é muito demais para eu te ajudar. É como se estiver a reclamar diante de Deus: estou a passando por muitas tentações, muitas dificuldades, e Deus diz: isso não é nada isso, se você estiver comigo. Juízes capítulo 7, versículo 4 diz: e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. O versículo 5 diz: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porá a par, como também a todo aquele que se abaixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Então, o que aprendemos disso? É que quando você abaixar a cabeça para beber água, não tem como ver o inimigo vindo. Mas se estiver a captar a água com a mão, você consegue ver adiante. A curiosidade é de por que Deus os trouxe à água. Será que já se deparou com pessoas nervosas? Já conversou com pessoas nervosas? Já discutiu com pessoas nervosas? Estão ali até a tremer. Ali surgiu 2 grupos de pessoas: aqueles que captavam a água com as mãos e aqueles que se abaixaram para beber. Quanta água pode beber através da sua mão captando? E isto fala da paciência que estes homens têm para captar a água até se satisfazer. E Deus estava vendo a cada um. Qual era o propósito? Por que estava fazendo isso? Será que isso queria demonstrar que eles estavam prontos e eles eram pessoas corajosas ou ousadas para ir à guerra? Isso quer dizer que Deus trabalha com aqueles que estão com consciência alerta no propósito do que estão fazendo.
Ou todos estes outros estavam a pensar: oh, eu preciso de água. Mas estes que lamberam com a mão apenas estavam concentrados no propósito que os tirou da casa para aquele lugar. Deus trabalha com pessoas que entendem o propósito, estão focados no propósito, não naquilo que eles possam ganhar ou se beneficiar. E quantas foram essas pessoas? Foram apenas 300 pessoas. Então tivemos três grupos: pessoas que estavam com medo e pessoas que se abaixaram para beber a água pela boca e estes que apenas captaram a água com a mão. Na Bíblia vemos muito esta repetição do número 3. Mesmo quando Jesus estava orando no jardim de Getsemane, vemos quantas pessoas. Ele leva 3 pessoas com ele. Não, a questão é em que grupo nós pertencemos aqui. Nós somos soldados que o Senhor convocou. Poderá dizer: eu não fui treinado para lutar. É assim que eram os soldados de Gideão. Não eram soldados profissionais, não eram soldados treinados, eram pessoas comuns que ele recrutou. Eles aceitaram convocatório para se juntar ao exército do Senhor. Eram camponeses, pastores e qualquer outra coisa. Mas no tempo de guerra eles foram convocados para lutar. Nós também estamos no período de guerra espiritual e Deus nos convoca as armas para lutar. Hoje em dia, este lutar, esta batalha espiritual, significa que nós nos entregamos para fazer a obra de Deus, para que possamos experimentar a vitória de Deus no nosso tempo. Vemos que lá na água foram selecionadas 300 pessoas. Este grupo de pessoas estavam lá a beber água, mas tinham a mentalidade fixada no propósito pelo qual eles estavam ali. Eles estavam preparados para avançar para diante. Mas o foco da multidão ou do restante estava na água, quer dizer, estavam focados naquilo que eu preciso. A questão é: será que nós estamos focados nas nossas necessidades pessoais, naquilo que nós somos como humanos, o que precisamos como humanos? Será que já não nos esquecemos do propósito pelo qual nós estamos nesta terra? Porque estamos nesta jornada cristã? Será que conseguimos perguntar por que eu estou aqui neste lugar, neste exato momento? Por que estou indo a esta direção? Será que para se perguntar a isso? Será que se preocupa com isso? Eu me preocupo sim, tenho me perguntado isso. As 300 pessoas foram pessoas que se manteram focados no propósito. Estes não estavam concentrados com os prazeres do mundo, não estavam concentrados com as necessidades pessoais, mas para o propósito que os levou a sair de suas casas para ali. Então, eles estavam preparados para avançar, independentemente de satisfazer ou não a necessidade em que eles se encontravam. Por isso, eles bebiam água olhando para frente. Estavam preparados e focados em realizar a obra de Deus. Muitas vezes nós nos estagnamos na água. Quando não há água, começamos a murmurar. E o que isso quer dizer? Nós nos concentramos naquilo que nós precisamos para nós. Quando não temos aquilo, mas aquilo que queremos, começamos a murmurar contra o próprio Deus. Quer dizer, talvez seja certo dinheiro, ou aquilo mais aquilo. Esta água pode significar qualquer coisa. Nós dissemos: Deus, não tem água aqui, precisamos de água. E Deus diz: eu não vos chamei para vos dar água, eu vos chamei para entrar na guerra.
E nós nos estagnamos em concentrarmos na nossa necessidade de água. Precisamos nos focar no propósito. O que é que me entristece? O que é que causa-me o estresse? Será que essa coisa está relacionado com o meu propósito ou com o propósito pelo qual o Senhor me chamou? Ou olho para as pessoas e digo, essas pessoas não me respeitam, tem tal fulano, está me desprezando. A questão é, o que é a sua água? Será que estou estagnado em suprir minhas necessidades ou estou estagnado nesta água e me esqueci daquilo que é o objetivo principal, daquilo que é a meta, daquilo que é o propósito? Será que estou olhando para frente ou apenas estou concentrado nesta água? Devemos nos perguntar, meditar neste assunto. O que é a minha água? Será que o meu coração e a minha mente não estão concentrados na água do que o propósito? Eu quero crer para cada um de nós que está nos ouvindo que mesmo que nos encontremos nesta água, a água não vai nos parar. A água não vai fechar o nosso fogo, não vai desviar o nosso fogo. A água não vai nos limitar. A água não vai fazer com que estejamos estagnados naquilo que é o nosso propósito. Se Deus nos fazer parar para nos dar água, glória a Deus. Mas mesmo quando não há água, vamos continuar a avançar. Será que não seremos aquele tipo de ministro ou crentes que vão dizer, ei Deus, para aí, que nos informe, nos esclareça, por que não está nos dando a água? Gideão foi assim no início, mas agora mudou drasticamente. A verdade é que a vida nunca é fácil. Deixa falar isso em outras palavras. Não existe uma vida fácil. Não importa se você é trilionário ou bilionário, ou você é aquele que pede esmolas. Sempre a vida é difícil. Vocês concordam comigo? Mesmo tendo todo o dinheiro do mundo, a vida continua sendo difícil porque é assim que é a vida debaixo do sol. A razão é que somos seres caídos, mas isso não deveria nos parar. Temos que ter a mentalidade dos 300. Às vezes as circunstâncias fazem-nos entender que estamos numa missão suicida. Talvez os soldados, os 300, já estavam a perguntar, Gideão, você está conosco ou está do lado do inimigo? Será que você não quer nos entregar nas mãos do inimigo? Você mandou 22 mil soldados para casa e agora está mandando 9.700 pessoas para cá. Só ficamos 300. E Gideão teve que levantar e dizer, não sou eu que decido aqui. É Deus que decide acerca desta missão. Se nós obedecermos às instruções de Deus, assim veremos a mão poderosa de Deus. Para Deus, a batalha não é nenhum problema. Qualquer tipo de dificuldade, Deus já tem a solução na mão. Ele é o grande estratégico. Ele já sabe o que tem a dizer. Mesmo com os 300 homens ou com uma pessoa apenas, ele pode vencer. Deus não está preocupado com as guerras que enfrentamos. Deus está preocupado com o alinhamento do nosso coração com os propósitos dele. Isso é o que mais importa. Se alinharmos o nosso coração com os propósitos de Deus, não importa que tipo de batalha, que tipo de adversário, que tipo de inimigo possa se levantar contra nós. Ele sempre tem uma solução que vai resultar em vitória. Lembra-se quando o anjo do Senhor apareceu pela primeira vez a Gideão, disse, separa homens e obedeça todas as minhas instruções. Se você seguir a mim, eu estarei contigo e você os derrotará como um único homem. E Deus quer mostrar alguma coisa a Gideão.
Veja em Juízes capítulo 7, versículo 9. Em Juízes capítulo 7, versículo 9, diz: Naquela noite o Senhor disse a Gideão: Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. Vamos supor, você está ali como Gideão e tem 300 homens para enfrentar um exército de 135 mil soldados. Lembra-se que estes são homens de guerra, pessoas instruídas na guerra. E você só tem algumas recrutas e 300 delas contigo. Eu, no lugar de Gideão, estaria a pensar como fugir daqui. Capítulo 7, versículo 10 a 11. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Deus nos conhece melhor. Deus conhece as nossas necessidades. Deus conhece as nossas fraquezas. Diz que depois de você ver e ouvir, vai ganhar força, vai ganhar a coragem. Deus nos toma passo a passo. Se nós nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor, Ele nos leva passo a passo. Ele conhece cada necessidade que passamos e Ele tem todos os recursos nas mãos para providenciar de acordo com o propósito que Ele colocou nas nossas vidas. E Ele está a dizer: dê mais um passo. Dia a dia vamos procurar saber qual é o passo que Deus quer que possamos dar. Deus nos toma passo a passo, porque se Ele nos mostrar tudo ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que vamos fugir. Nos leva passo a passo a realizar coisas. E depois diz: olha para trás, veja o que você conseguiu até aqui. E vemos que é um grande testemunho, realizamos coisas maravilhosas. Em Juízes capítulo 7, versículo 12 a 14, diz: Os medianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento medianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: Não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os medianitas e todo o acampamento nas mãos dele. O que aconteceu é que Deus abriu os olhos de Gideão e Gideão já estava a ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando viu aqueles homens, viu quão fraco e tímido e medroso eles estavam por causa dele. 135 mil soldados já estavam desmaiados nos seus corações. A Escritura diz que eram tão numerosos como a areia do mar. Quer dizer, era difícil contar a esses homens, mas o mais importante, todos eles já estavam desanimados, derrotados por dentro. Quando chega a Gideão, encontra que um amigo está contando o seu sonho ao outro amigo, falando de um pão que desce e esmaga todo o acampamento. São 130 mil soldados de guerra e eles têm medo de um homem só, Gideão. Como é que isso é possível? E ao ouvir esse sonho, Gideão volta e diz que estamos prontos, vamos descer. Se você fosse Gideão e no meio de 135 mil soldados de guerra, você ouve um sonho de uma pessoa e um amigo a interpretar esse sonho, você teria isso como uma confirmação. Sim, você está escutando o sonho e a própria interpretação. Isso é Deus fazer entender a Gideão que aqui todo mundo já está nas tuas mãos.
Então, é a voz de Deus falando através deles. Eles têm medo de Gideão. Quando é que eles ouviram acerca de Gideão? Talvez no tempo em que Deus estava testando a Gideão, mandou a ele para destruir o altar de Baal. E este episódio tornou-se famoso em todo o território em que eles habitavam. O nome dele foi aclamado e ele tornou-se popular. E ele já estava a contar: a mão que destruiu a Baal e Asterote já está atrás de nós agora. Parecia que Deus estava testando a ele, mas Deus estava a criar fundamentos de fazer com que o inimigo tivesse medo de Gideão. Talvez Gideão estivesse a dizer: estou a me arriscar muito. Mas Deus estava a criar base, fazer com que o nome dele fosse famoso pela coragem e bravura de soldado. De que este homem destruiu a Baal e a Asterote. Podemos ver a face de Gideão a se transformar ao entrar por estas experiências com Deus. E ver que este Gideão, tímido e medroso, torna-se um tipo de Jesus Cristo. Afinal, quem é o verdadeiro pão? Em João capítulo 6, versículo 51, Jesus diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu. O mesmo pão que eles veem descendo. E Jesus diz que eu sou este pão do céu que desceu do céu. Qualquer um que comer deste pão viverá para sempre. Ele diz que se alguém não comer deste pão, não tem como ter a vida eterna. Jesus é o pão de verdade que desceu para este mundo e virou o mundo de cima para baixo. Na interpretação dizem que este pão é Gideão. É por isso eles aclamavam pelo Senhor e pelo Gideão. Gideão tornou-se o símbolo da obra que o Senhor faria. Às vezes parece que Deus está nos fazer fazer coisas difíceis. Se nós obedecermos e caminhar com o Senhor passo a passo, vamos acabar realizando grandes coisas. Deus fará de nós mensageiros de grandes verdades suas. Fará de nós guerreiros que farão o impossível para destruir o maligno. E muito mais, Deus fará de nós mensageiros que andam e proclamam a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Vamos começar. É possível sim, porque como Gideão era um covarde, tornou-se este valoroso guerreiro. Assim como a nós, quando Deus o chamou e o levou na jornada de parceria com ele, a fé dele começou a crescer. Nós sabemos que não somos perfeitos, até agora temos aquela dificuldade. Nós podemos fazer proezas, basta nos colocarmos nas suas mãos. Vamos orar para que estejamos nas suas mãos e ele vai nos levar a cada passo. Vamos orar. Amado Pai Celestial, nós somos como Gideão, somos covardes, temos falta de fé. Às vezes não cremos e não reconhecemos o mal que já fizemos, começamos a culpar aos outros. Pai, quando Gideão esteve nas suas mãos, tornou-se um grande guerreiro. Ele tornou-se o tipo de Jesus Cristo. Pai, nós oramos para que nunca nos deixe. Nós estamos nas tuas mãos. Tenha paciência para conosco, Pai. Mesmo que as nossas vidas tenham altos e baixos, ajuda-nos a estar seguros, a confiar no Senhor e a perseverar. E cremos que em algum tempo estaremos em pé e muitas almas serão salvas através de nós. Obra grande será feita porque o Senhor estará nos usando. Ajuda-nos a chegar nos dias, olhando para trás e vemos quão grandes coisas fizemos por o Senhor
nos usar e daí o Senhor receberá toda a glória. Te agradecemos por toda a graça, sua obra. Quando estamos a dar essa oferta, Pai, receba e abençoa de modo que o teu nome seja glorificado. Oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.